A chuva torrencial transformava a estrada de terra que levava à mansão Blackwood em um rio de lama viscosa, quase impedindo que o velho ônibus intermunicipal chegasse ao seu destino. Maria, apertando sua mala de tecido surrada contra o peito, olhava pela janela embaçada com um misto de esperança e pavor. Ela vinha de Vila Esperança, um lugar onde a eletricidade era um luxo e a fome uma visita constante para trabalhar na casa do homem mais rico e recluso do estado. Diziam na vila que o salário de um mês naquela mansão sustentaria sua família por um ano, mas diziam também que ninguém durava mais de uma semana lá. A última empregada havia voltado muda, com o olhar vago de quem viu o inferno. Quando o ônibus a deixou diante dos portões de ferro gigantescos, Maria sentiu um arrepio na espinha que não vinha do frio. A mansão não parecia um lar, parecia um mausoléu de pedra cinza, sem luzes nas janelas, emanando uma aura de tristeza e abandono. Ao tocar a campainha, foi recebida não por um mordomo, mas por uma governanta de rosto severo e olhos de gelo, que a revistou ali mesmo na chuva, como se ela fosse uma criminosa. Você não deve falar com ele, não deve olhar nos olhos dele e, sob nenhuma circunstância, deve tocar na cadeira de rodas. Foram as primeiras instruções. Maria engoliu em seco e assentiu. Ela precisava do dinheiro. Mas quando entrou no quarto principal, onde o cheiro de remédios fortes e mofo se misturava ao odor de dinheiro velho, e viu a figura esquelética e raivosa de Daniel Ferraz sentado na escuridão, ela percebeu que não tinha sido contratada para cuidar de um doente. Ela tinha sido contratada para ser a carcereira, ou a próxima vítima, de um homem que estava sendo enterrado vivo dentro de sua própria fortuna. O primeiro objeto que Daniel jogou em sua direção foi um vaso de cristal pesado que se estilhaçou a centímetros de sua cabeça. Maria não recuou, e foi nesse momento, no brilho de desafio nos olhos dela, que a história de terror começou a virar algo muito mais perigoso. Uma história de obsessão. Daniel Ferraz era uma lenda urbana antes mesmo do acidente. Um gênio da biotecnologia, arrogante, implacável e bilionário antes dos 30 anos. Mas um acidente de carro misterioso, que matou seu motorista e o deixou tetraplégico, o transformou em um fantasma. O mundo lá fora acreditava que ele vivia recluso por vergonha de suas cicatrizes e limitações. A verdade, porém, era muito mais sinistra. As paredes daquela mansão escondiam segredos que a medicina não podia explicar e que a família dele, especialmente sua madrasta controladora, fazia questão de manter trancados a 7 chaves. Maria, com suas mãos calejadas da roça e sua sabedoria simples, entrou naquele ninho de cobras, achando que seu maior desafio seria limpar o chão. Ela não sabia que estava entrando em uma zona de guerra psicológica, onde um copo d'água poderia conter veneno e um olhar de gratidão poderia ser uma sentença de morte. Esta história vai desafiar o que você sabe sobre poder e vulnerabilidade. Vamos ver como a pureza de uma mulher simples vai colidir com a podridão da elite, e como um homem que desistiu de viver vai encontrar um motivo para lutar e matar, se for preciso. Mas antes de vermos o que Maria vai fazer com os cacos daquele vaso e como Daniel vai reagir à primeira pessoa que não tem medo dele, eu quero saber quem está comigo nesta jornada de suspense. Por favor, escreva nos comentários o nome da sua cidade ou estado. É incrível ver nossa comunidade crescendo em cada canto do Brasil e do mundo. Agora, respire fundo e prepare-se, porque Maria está prestes a quebrar a primeira regra da governanta. Ela vai olhar nos olhos da fera. Maria olhou para os cacos de cristal espalhados no tapete persa, depois para o homem na cadeira de rodas. Daniel Ferraz estava na penumbra, mas a luz fraca do abajur revelava um rosto que um dia fora bonito, agora contorcido em uma máscara de ódio e amargura. Sua barba estava por fazer,
O cabelo oleoso caía sobre os olhos, e seu corpo, coberto por um cobertor de lã xadrez, parecia frágil demais para conter tanta raiva. "Saia!" rosnou ele, a voz rouca pelo desuso. "Diga àquela bruxa da minha madrasta que eu não quero outra babá. Eu quero ficar sozinho até apodrecer. Se você der mais um passo, eu juro que passo com essa cadeira por cima de você." A maioria das pessoas teria corrido. As últimas 5 empregadas correram. Mas Maria vinha de um lugar onde a vida batia mais forte do que qualquer palavra. Ela já tinha enfrentado secas, pais violentos e a fome. Um homem rico fazendo birra não a assustava. Com uma calma que desconcertou Daniel, ela se abaixou e começou a recolher os cacos maiores com as mãos nuas. "Se o senhor passar com a cadeira por cima de mim, vai sujar as rodas de sangue e vai dar trabalho para limpar depois", disse ela, com seu sotaque carregado do interior, sem levantar a voz. "E esse cristal aqui parecia caro. Na minha vila, a gente não quebra coisa boa só porque está de mau humor. A gente conserta." Daniel ficou em silêncio, atordoado. Ninguém falava assim com ele. Todos o tratavam com pena ou com medo reverente. "Você é surda ou estúpida?" perguntou ele, semicerrando os olhos. "Eu sou Daniel Ferraz. Eu posso comprar a sua vila inteira e mandar demolir só para fazer um estacionamento." Maria levantou-se, depositando os cacos na lixeira de bronze. Ela limpou as mãos no avental branco e caminhou até a janela, ignorando os protestos dele, e abriu as cortinas pesadas de veludo. A luz cinzenta da tarde invadiu o quarto, ferindo os olhos desacostumados de Daniel. "Pode comprar a vila, sim, senhor, mas não pode comprar educação, e pelo cheiro deste quarto, o senhor também não pode comprar ar fresco. Está cheirando a bicho morto aqui dentro." Ela se virou e, pela primeira vez, olhou diretamente nos olhos dele. Eram olhos verdes, profundos, mas nublados por uma névoa estranha, como se ele estivesse permanentemente dopado. "Meu nome é Maria. Eu vim aqui para trabalhar, não para ser saco de pancadas. O senhor vai comer agora ou vai jogar o prato na parede também?" Naquele momento, a porta do quarto se abriu abruptamente. Helena, a madrasta de Daniel e atual gestora da fortuna Ferraz, entrou como um furacão de perfume caro e maldade. "O que está acontecendo aqui? Quem abriu essas cortinas?" gritou ela, correndo para fechar a janela. "Maria, eu te dei instruções claras. Daniel tem fotossensibilidade severa devido à medicação. Você quer cegá-lo?" Helena virou-se para o enteado, mudando a expressão instantaneamente para uma preocupação melosa e falsa. "Oh, meu querido, você está bem? Ela te machucou? Eu sabia que trazer gente da roça era um erro. Vou mandá-la embora agora mesmo." Daniel olhou para Maria. Ele viu a postura ereta dela, viu as mãos calejadas que não tremiam, e viu a luz do sol que ela tinha deixado entrar, mesmo que por um segundo, iluminando a poeira de sua prisão. Pela primeira vez em 2 anos, algo que não fosse ódio pulsou em seu peito. Curiosidade, talvez. "Não", disse Daniel, a voz firme surpreendendo a madrasta. "Deixe-a ficar, Helena." Helena congelou. "Como? Mas Daniel, ela é insolente. Ela é a única que não me trata como se eu já estivesse no caixão", cortou ele. "E eu estou com fome. Mande ela trazer a comida e saia. O perfume barato que você usa me dá náuseas." Helena estreitou os olhos, fuzilando Maria com um olhar que prometia vingança, mas forçou um sorriso. "Como quiser, querido, mas lembre-se de tomar suas pílulas antes de comer." O Dr. Sampaio insistiu. Ela saiu, batendo a porta. Maria trouxe a bandeja com a sopa. Ela se sentou na beira da cama, algo proibido, e segurou a colher. Daniel manteve a boca fechada, desconfiado. "O que tem aí dentro?" perguntou ele. "Legumes, frango e sal. Fiz do jeito da minha mãe", respondeu Maria. "E o pó?" insistiu ele. "O pó branco que a Helena manda colocar. Você colocou?" Maria franziu a testa. "Pó? Ninguém me deu pó nenhum. A governanta tentou me dar um frasco, disse que era vitamina, mas eu disse que comida de verdade não precisa de tempero de farmácia. Deixei na cozinha." Daniel olhou para ela.
os olhos arregalados. Ele comeu a primeira colherada, depois a segunda. Pela primeira vez, a comida tinha gosto. Não tinha o sabor metálico e amargo que ele sentia há meses. Enquanto comia, ele sentiu a névoa em seu cérebro diminuir, uma clareza assustadora tomando conta de seus pensamentos. Ele não estava apenas doente, ele estava sendo envenenado. E aquela mulher simples, com sua teimosia da roça, acabara de interromper a dose diária. Quando Maria terminou de alimentá-lo e se levantou para sair, Daniel fez algo que não fazia desde o acidente. Ele tentou mover a mão para segurar o pulso dela. Para sua surpresa e choque absoluto de Maria, os dedos dele, que deveriam estar paralisados segundo os médicos, tremeram e fecharam levemente em torno da manga do uniforme dela. Maria, sussurrou ele, olhando para a própria mão e depois para a porta com terror genuíno. Você não pode contar a ninguém que eu me mexi. E pelo amor de Deus, não coma nada e não beba nada que eles te oferecerem nesta casa. A noite caiu sobre a mansão como um manto de chumbo. Maria estava acomodada em uma poltrona dura no canto do quarto, vigiando o sono agitado de Daniel. Ela não conseguia fechar os olhos. As palavras dele, não coma nada, ecoavam em sua mente, competindo com o barulho da tempestade lá fora. Pela manhã, a primeira coisa que Maria notou ao abrir as cortinas foi o vaso de samambaia que ficava ao lado da cama, onde ela havia despejado discretamente o resto do tônico vitamínico que a governanta tentara forçar goela abaixo de Daniel na noite anterior. A planta, que estava verde e viçosa há 12 horas, agora estava murcha, as folhas marrons e retorcidas, como se tivessem sido queimadas por ácido. Um calafrio percorreu a espinha de Maria. Aquilo não era remédio, era um herbicida lento para humanos. Ela olhou para Daniel, que a observava com os olhos semicerrados. A névoa leitosa em suas íris parecia menos densa hoje. Ele estava lúcido. Você viu a planta, não viu? Sussurrou Daniel, sua voz ainda fraca, mas sem a agressividade do dia anterior. É isso que eles fazem comigo, Maria. Eles me secam por dentro, neurotoxinas, bloqueiam meus nervos, atrofiam meus músculos. Fazem parecer que a paralisia está piorando, quando na verdade é a química que me mantém preso a esta cadeira. Maria aproximou-se da cama, verificando se a porta estava trancada. Por que, seu Daniel? O senhor é rico. Por que sua própria família faria isso? Minha madrasta, Helena, respondeu ele, com um esgar de ódio. Meu pai deixou o controle da empresa para mim no testamento, mas com uma cláusula. Se eu ficasse incapacitado física ou mentalmente, a tutela passaria para ela até a minha morte. Ela não quer me matar rápido, porque isso levantaria suspeitas e acionaria uma auditoria externa. Ela precisa que eu morra aos poucos, definhando, para que ela tenha tempo de desviar os ativos para contas no exterior. Eu sou o caixa eletrônico dela, Maria, e a minha cadeira de rodas é o cofre. Daniel tentou se sentar, fazendo uma careta de esforço. Mas ontem você não me deu o veneno, e eu senti meu dedo do pé. Eu senti o lençol roçando na minha pele. Isso significa que os nervos não estão mortos. Eles estão apenas dormindo. Uma batida seca na porta fez os dois pularem. Maria correu para destrancar e assumir sua postura de empregada submissa. A porta se abriu e Helena entrou, seguida por um homem alto, de jaleco branco, com um sorriso que não chegava aos olhos frios. Era o Dr. Sampaio, o médico particular da família. Bom dia! Exclamou Helena com aquela falsidade açucarada. Trouxe o Dr. Sampaio para o check-up semanal. Daniel parece um pouco agitado hoje. Maria, você deu o remédio da noite? Maria sentiu o suor frio nas costas. Se ela dissesse que não, seria demitida. Se dissesse que sim, estaria mentindo e eles poderiam dar outra dose para compensar. Dei sim, senhora. Ele dormiu como um anjo, mentiu Maria, baixando a cabeça. O doutor. Sampaio aproximou-se de Daniel, sacando uma lanterna clínica. Ele examinou as pupilas de Daniel. O bilionário, num ato de inteligência desesperada,
Relaxou os músculos do rosto, deixando a boca entreaberta e o olhar vago, fingindo o estado catatônico habitual. Sampaio assentiu, satisfeito. As pupilas estão dilatadas, a dosagem está correta, mas precisamos aumentar um pouco o relaxante muscular. Notei uma leve tensão no pescoço. Não queremos que ele tenha espasmos dolorosos, não é, Helena? Helena acariciou o rosto de Daniel com uma unha longa e afiada, um gesto que parecia carinho, mas era posse. Claro que não, doutor. Cuide dele. Eu vou levar a Maria para me ajudar a organizar a biblioteca. Essa garota precisa aprender o lugar dela na casa, não ficar aqui dentro o dia todo. Daniel tentou gritar, tentou impedir que levassem sua única aliada, mas sabia que se quebrasse o personagem agora, Sampaio o sedaria até a inconsciência. Ele teve que assistir Maria ser levada para fora, lançando-lhe um último olhar de súplica. Na biblioteca, um salão imenso com cheiro de livros antigos e poeira, Helena não pediu para Maria limpar. Ela se sentou na mesa principal e acendeu um cigarro fino. Você é diferente das outras, Maria, disse a madrasta, soltando a fumaça na direção da empregada. As outras tinham medo, você tem pena, e a pena é perigosa. Eu vi como você olha para ele. Helena abriu uma gaveta e tirou um maço de notas de dinheiro vivo. Eram mais notas do que Maria já tinha visto na vida inteira. Aqui tem 50 mil reais. É seu. Pegue sua mala e suma. Volte para a sua vila, compre uma casa, case-se com um fazendeiro. Esqueça que este lugar existe. O coração de Maria acelerou. Aquele dinheiro resolveria todos os problemas de sua família. Ela poderia ir embora. Ninguém a culparia. Ela era apenas uma faxineira. Mas então, a imagem da planta morta ao lado da cama de Daniel veio à sua mente. E o toque trêmulo dos dedos dele em seu braço. Se ela pegasse o dinheiro, estaria assinando a sentença de morte dele. Maria olhou para o dinheiro e depois para Helena. A senhora está me pagando para ir embora porque eu limpo mal ou porque eu estou limpando bem demais o que a senhora quer esconder? A expressão de Helena endureceu. Ela guardou o dinheiro de volta na gaveta com violência. Você é insolente. Eu gosto disso, mas a insolência tem um preço. Helena se levantou e caminhou até a porta. Você fica, mas saiba de uma coisa, caipira. Acidentes acontecem nesta casa o tempo todo. Escadas são escorregadias. Comida pode estragar. Se você decidir brincar de enfermeira, pode acabar precisando de um médico também. Helena saiu, trancando a porta da biblioteca por fora. Limpe tudo. Quero ver o meu reflexo nesse chão até o anoitecer, sem comida e sem água até terminar. Maria estava presa, mas ela não estava sozinha na biblioteca. Enquanto esfregava o chão de madeira, pensando em como ajudar Daniel, seus olhos pousaram em uma estante no fundo da sala, onde os livros pareciam desalinhados. Ela se aproximou. Não eram livros comuns. Eram álbuns de fotos e diários antigos do pai de Daniel. Curiosa, Maria puxou um volume grosso de capa de couro. Ao abri-lo, um envelope caiu de entre as páginas. Não era um documento antigo, era recente. Era um relatório de uma oficina mecânica de luxo, datado de 2 dias antes do acidente que deixara Daniel na cadeira de rodas. Maria, com sua leitura simples, decifrou as palavras técnicas com dificuldade, mas a conclusão em letras vermelhas no final da página era universal. Freios sabotados, corte na linha hidráulica efetuado com ferramenta de precisão. Não foi falha mecânica, foi intervenção humana. Suas mãos tremeram. Helena não estava apenas mantendo Daniel doente. Ela tinha tentado matá-lo desde o início. E havia mais. Preso ao relatório, havia uma foto. Uma foto granulada de Helena em um estacionamento escuro, entregando um envelope grosso a um homem. O homem usava um macacão de mecânico. Maria ouviu o clique da fechadura da biblioteca. Alguém estava entrando. Ela escondeu o envelope dentro do vestido contra o peito e voltou a esfregar o chão freneticamente. Não era Helena, era o motorista da mansão, um homem bruto chamado Gomes, leal à madrasta. Ele olhou para Maria com um sorriso malicioso.
A dona Helena mandou avisar que o Daniel teve uma crise e precisou ser levado para a ala leste, no porão. Ninguém entra lá, nem você. Maria sentiu o sangue gelar. A ala leste era onde ficavam as antigas celas de vinho, um lugar úmido e isolado. Se levaram Daniel para lá, não era para tratamento, era para o fim. "O que vocês vão fazer com ele?" perguntou Maria, levantando-se, segurando o esfregão como uma arma. Gomes riu, aproximando-se. "Com ele? Nada que já não estivesse planejado. A questão agora é o que vamos fazer com você, belezinha. A patroa acha que você sabe demais, e eu acho que ela tem razão." Ele avançou para agarrá-la. O cheiro de amônia e cera de piso encheu as narinas de Maria quando Gomes avançou sobre ela como um touro enfurecido. Ele esperava uma presa fácil, uma garota da roça tremendo de medo. Mas Gomes esqueceu que quem trabalha na terra sabe lidar com animais brutos. Maria não recuou. No segundo em que ele esticou os braços para agarrar seu pescoço, ela chutou o balde de água ensaboada que estava a seus pés. O líquido viscoso e cinzento espalhou-se pelo chão de madeira polida num instante. O motorista, incapaz de frear seu impulso, escorregou violentamente. Seus pés foram para o ar e a gravidade fez o resto. A cabeça de Gomes encontrou a quina maciça da mesa de mogno com um estalo nauseante, seguido pelo baque surdo de seu corpo inerte no chão. Ele não se mexeu mais. Maria ficou parada ofegante, o coração batendo na garganta. Ela não checou o pulso dele, não havia tempo. Ela tateou os bolsos do homem desmaiado, encontrou o molho de chaves mestras da mansão e correu. O corredor para a ala leste no subsolo era frio, cheirando a mofo e desesperança. Maria desceu as escadas de pedra, sentindo a umidade penetrar em seus ossos. No final do corredor, uma porta de ferro estava entreaberta e vozes ecoavam lá dentro. "Segure o braço dele, Sampaio. A veia está colapsando", era a voz estridente de Helena. "Só mais um pouco, Daniel. Vai ser rápido. Uma embolia pulmonar é uma forma elegante de morrer." Maria espiou pela fresta. A cena era um pesadelo. Daniel estava amarrado a uma maca antiga, pálido, suando bicas, enquanto o Dr. Sampaio preparava uma injeção com um líquido leitoso. Helena assistia com um sorriso de satisfação, acariciando o cabelo do enteado como se o consolasse. Maria sabia que não podia enfrentar os dois fisicamente. Ela precisava de uma distração catastrófica. Seus olhos varreram o corredor e encontraram o painel de controle da caldeira antiga que aquecia a mansão. O medidor de pressão estava no verde. Maria girou a válvula de segurança para o vermelho máximo e travou a saída de vapor com uma barra de ferro que encontrou no chão. A caldeira começou a chiar, a pressão subindo perigosamente. Em segundos, um apito agudo e ensurdecedor começou a ecoar pelos canos, fazendo o chão tremer. Dentro da sala, Sampaio vacilou, a agulha tremendo na mão. "O que é isso? A caldeira vai explodir!" Helena gritou. "Ignore! Termine o serviço!" Mas foi a distração que Daniel precisava. Ele não estava tão fraco quanto eles pensavam. Os dias sem o veneno na comida, graças a Maria, haviam limpado parte da neurotoxina de seu sistema. Com um rugido de esforço que parecia vir do fundo de sua alma, Daniel flexionou o braço direito, aquele que ele movera secretamente dias antes. As amarras de couro envelhecido, ressecadas pelo tempo na adega, não resistiram à força súbita e desesperada. A correia estourou. Antes que Sampaio pudesse reagir, Daniel não tentou correr. Ele usou o braço livre para agarrar o pescoço do médico e puxá-lo para baixo. Sampaio, pego de surpresa, caiu sobre a maca. Daniel, movido por 2 anos de ódio reprimido, cravou os dentes na orelha do médico, arrancando um grito de dor que se misturou ao apito da caldeira. Na confusão, a seringa caiu no chão e quebrou. "Maria, agora!" gritou Daniel, sua voz rouca cortando o caos. Maria irrompeu na sala empunhando o esfregão de madeira como uma lança. Helena, vendo seu plano desmoronar,
Sacou uma pequena pistola de sua bolsa. "Sua maldita caipira!" gritou a madrasta, apontando a arma. Mas o chão tremeu novamente com a pressão da caldeira e Helena perdeu o equilíbrio. Maria não parou. Ela golpeou o braço de Helena com o cabo de madeira, fazendo a arma voar para longe, deslizando para debaixo de um armário de vinhos. Helena, furiosa, avançou sobre Maria, agarrando seus cabelos. As duas caíram no chão, lutando. Helena era mais forte do que parecia, alimentada pela loucura, e suas unhas rasgavam a pele de Maria. Mas então, uma sombra se ergueu sobre elas. Não era Sampaio, que gemia no chão segurando a orelha sangrenta. Era Daniel. Ele não estava na cadeira de rodas. Ele estava de pé, trêmulo, apoiado na maca, as pernas vacilando como as de um recém-nascido, mas ele estava de pé. A altura dele, que Helena havia esquecido, projetava uma sombra ameaçadora na sala. "Tire as mãos dela, Helena", disse Daniel. A voz não era alta, mas tinha a autoridade da morte. Helena soltou Maria e olhou para cima, aterrorizada, como se visse um fantasma. "Daniel, impossível. Seus nervos estavam mortos." "Meus nervos estavam dormindo", corrigiu ele, dando um passo arrastado, depois outro. Ele pegou uma garrafa de vinho pesada, Safra 1945, de uma prateleira poeirenta. Eles acordaram com fome. Helena tentou recuar, mas bateu as costas na parede. Daniel ergueu a garrafa e desceu-a com um golpe preciso, não na cabeça dela, mas no ombro, quebrando a clavícula instantaneamente. Helena gritou e caiu. O silêncio voltou ao porão, exceto pelo choro de dor da madrasta e os gemidos do médico. Maria levantou-se, limpando o sangue do rosto, e correu para amparar Daniel, que estava prestes a desabar pelo esforço. Ele caiu nos braços dela, suado e exausto, mas sorrindo. "Você veio", sussurrou ele no cabelo dela. "Ninguém nunca veio por mim." "Eu não vou embora", respondeu Maria, segurando-o firme. A polícia chegou minutos depois, alertada pelo alarme de incêndio que a pressão da caldeira disparou automaticamente. Com as provas fotográficas que Maria encontrou na biblioteca e o testemunho do médico, que trocou sua confissão por uma pena menor, o império de Helena desmoronou em 24 horas. 6 meses depois, a mansão Blackwood não parecia mais um mausoléu. As janelas estavam abertas, cortinas brancas dançavam com a brisa da primavera e o jardim, antes morto, estava florido, cuidado pessoalmente por Maria. Daniel estava no terraço, sentado em uma poltrona de vime. Ele não usava mais a cadeira de rodas, embora ainda precisasse de uma bengala elegante para caminhar longas distâncias. Ele observava Maria, servindo café. Eles não eram patrão e empregada. Eram marido e mulher. O casamento fora discreto, apenas no civil. Mas a aliança no dedo de Maria brilhava mais que o sol. "O advogado ligou", disse Daniel, pegando a xícara da mão dela e beijando seus dedos. A transferência das ações foi concluída. Helena não tem mais nada, nem um centavo. Maria sentou-se ao lado dele. "E ela? Como ela está?" Daniel sorriu, e naquele sorriso, Maria viu que o homem gentil por quem se apaixonara ainda guardava um pedaço da escuridão daquela casa. "Ela está sendo muito bem cuidada, meu amor. Eu me certifiquei disso. Coloquei-a na melhor instituição privada que o dinheiro pode comprar." Maria assentiu, satisfeita. "Isso é bom. Misericórdia é importante." Daniel tomou um gole de café e olhou para o horizonte. "Sim, é uma clínica muito exclusiva. No subsolo de um antigo hospital psiquiátrico na Suíça. O tratamento lá é revolucionário. Eles acreditam que pacientes perigosos devem ser mantidos em um estado de calma absoluta." Maria franziu a testa, percebendo o tom na voz dele. "Que tipo de tratamento?" "Uma dieta especial", revelou Daniel com os olhos frios. "Rica em certas ervas, as mesmas que ela usava na minha sopa. Ela vai passar o resto da vida em uma cadeira de rodas, consciente, mas incapaz de mover um músculo, olhando para uma parede branca, pensando em tudo o que fez."
Daniel olhou para Maria, esperando recriminação, esperando que ela, com seu coração puro da roça, ficasse horrorizada com a vingança cruel. Mas Maria não recuou. Ela olhou para as próprias mãos, lembrando-se do medo, da quase morte no porão e da crueldade de Helena. Ela se levantou, foi até Daniel e colocou a mão no ombro dele. Só certifique-se de que a planta dela seja regada, disse Maria com um sorriso enigmático. Não queremos que ela morra rápido demais. O sofrimento educa. Daniel relaxou, puxando-a para o colo dele. Eles se beijaram sob o sol da tarde, dois sobreviventes que aprenderam que, às vezes, para derrotar os monstros, você precisa ter dentes tão afiados quanto os deles. A pobre empregada tinha ido embora. A senhora Ferraz tinha chegado para ficar.